Boa noite, internautas, nossos amigos aí que acompanham sempre o Hospício da Bola Bauru. Primeiramente, feliz Páscoa a todos, muita paz, muita saúde a vocês, as suas famílias. E hoje estamos aqui com o nosso professor Mattioli, que vai dar a sua boa noite. Boa noite, muito boa noite a vocês que nos acompanham, nossos internautas. Muito boa noite já ao nosso convidado. Eu sempre faço ao contrário, viu, Azan? Que não liga não, é que eu tenho um distúrbio. O cara que tem distúrbio é assim mesmo. Mas boa noite ao Azan, que aí que está nos abrilhantando com a presença dele. Boa noite, Burke. Boa noite, Doug. Boa noite, Douglas Burke. Boa noite a galera que nos acompanha, que nos dá essa moral aí nesse domingo de Páscoa. Todo mundo na estica aí, ó. O palitozinho, que se eu erguer o braço aqui, ó, ele é antigo. Se eu erguer o braço aqui, ele rasga. Rasga, não pode levantar. Não tem mais botão. Se for assim, não. Fecha, jamais vai fechar. Eu fechei o botão aqui, fui dar uma espirrada, o botão já espalhou para casa, já não sei onde tá. E uma boa noite aí pro Azanque aí, ó. Porra, fanzaço, acompanho ele sempre aí. Valeu aí por participar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite de vocês aí. É um prazer imenso estar com vocês, poder colaborar e dividir um pouquinho aí também do que eu conheço e também um pouquinho da minha vida aí, da trajetória, dividir com vocês aí é sempre um prazer. Obrigadão pelo convite. Obrigado. É isso aí, vamos lá, Doug. É isso aí, Azan. Primeiramente, muito obrigado você ceder esse tempinho aí pra gente, aí no dia de Páscoa, você tem a sua família aí, ficar um pouquinho com a gente aí, passar a sua experiência. Agradeço muito a você. Obrigado mesmo, Hospício, a galera aqui agradece a você. E aí, a gente vai começar com algumas perguntinhas básicas para ti, né? O Mattioli vai ser o primeiro aí que vai fazer a pergunta, e aí, na sequência, eu já emendo outra aí. Com certeza. Estamos na pinta, sim, Rafael. Olha o convidado que a gente tem que estar bem vestido. Eu não visto terno desde que eu me formei. Louco, parece até que eu sou especial, cara. Tem nada demais. Eu tava estar de terno, gravata. Daqui a pouco os caras estão de gravata também. Não, mas daqui a pouco é só pegar a intimidade, Vazan. Também não vai achando que a gente fica assim o tempo todo. Tá bom, pô. É só para dar uma moral. Mas para começar aí, Azan, que a gente queria saber como que começou a tua carreira jornalística, você fez, porque assim, na verdade, o jornalismo, eu acho que a faculdade deveria continuar sendo reconhecida. Não sei se você fez, ou se você foi realmente indo por um caminho, já estava sempre no meio e acabou, ou se você é jornalista de profissão por acadêmicos, uma questão acadêmica mesmo. E o que te inspirou a fazer jornalismo, ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que é difícil, né? No interior ainda mais difícil ainda, eu acho. Bom, Mattioli, é o seguinte, eu sou formado, me formei na Unesp aqui de Bauru, inclusive eu não conhecia nada de Bauru, eu vim para cá justamente para estudar, eu passei passei no vestibular e vim para cá, para Bauru, para estudar, e aí acabei conhecendo a cidade e me firmei por aqui. Então eu sou formado pela Unesp, defendo a questão do diploma, porque eu acho que é importante o diploma, mas eu acho que só o diploma não é fundamental para formar um jornalista. Eu acho que tem vários meios, a experiência, você vê nas rádios, nem todo mundo tem a formação, mas a experiência que o radialista tem, hoje em dia, sobrepõe a questão do diploma. Então, na verdade, é uma discussão muito ampla essa questão do diploma. Eu acho que é importante estudar justamente para você conhecer a tua profissão e você conhecer também os limites e as obrigações que você tem, questões éticas e tudo mais, conhecimentos técnicos, teóricos, isso é importante que a faculdade te dá. Mas a questão prática, isso é a vida, isso é o trabalho diário, isso daí a faculdade não ensina, isso daí é você quebrando a cara mesmo todo dia que você vai aprender. Então, por isso que eu falo que é muito difícil você cravar que é necessário ter o diploma ou é algo irrelevante. Então tem esses dois lados, de quem trabalha e tem a experiência de ter na prática a vivência do jornalismo e tem também aquele da teoria. E eu comecei no jornalismo, assim, foi meio, não por acaso, mas desde molequinho eu já brincava em casa, assim, com a minha irmã, com meus
com meus aparelhos, assim, fazia rádio em casa, pegava a câmera do meu pai, filmava como se fosse um âncora de televisão. Então, desde pequeno eu já fazia isso. E aí isso foi pegando gosto. Apesar que eu era para ser médico. Eu prestei vestibular vários anos para medicina, quebrei a cara várias vezes, e aí no meu quarto ano prestando vestibular para medicina, eu decidi prestar uma pública de jornalismo, que era outra coisa que eu gostava muito. E eu passei, eu falei, quer saber, eu acho que é um sinal. Aí eu fiz e, sinceramente, eu sou muito mais feliz, tenho certeza que não seria tão feliz como médico como eu sou como jornalista. Financeiramente, aí a gente discute outra coisa. Mas profissionalmente, assim, a questão de realização profissional, não tenho dúvida que como jornalista sou muito mais. Muito legal. Bacana. E que ano isso, Azan? Que ano que você veio para Bauru, você passou no vestibular e se formou aqui? 2003 que eu entrei na faculdade, né? Eu me formei em 2007 aqui na Unesp. Bacana. Show de bola. Paulista, então, Azanque? Sim, eu sou da capital, nasci em São Paulo, morei até os 16 anos na capital, e aí com 16 anos meus pais se mudaram para a cidade de Americana, ali perto de Campinas, e aí depois várias coisas aconteceram, meus pais se separaram, tal, meu pai voltou para São Paulo, minha mãe, meus irmãos seguem em Americana, e eu vim morar aqui em Bauru, e aí fiz faculdade aqui, depois entrei, logo que eu me formei, entrei na TV Tem, logo depois, em 2008, tinha 4, 5 meses de formado, entrei na TV Tem e tô até hoje. Então, 13 anos vai fazer que eu tô na TV Tem. Aí eu rodei a região, né? Fui morar primeiro em Assis, depois Ourinhos, depois agora Bauru. Já rodei, acho que todas as 100 cidades que a gente cobre aqui na região de Bauru, acho que quase todas eu já passei. Legal. O Zanck, aproveitando aí, com relação a ser jornalista, né? O pessoal pensa que é só chegar na televisão, ficar famoso, e não, né? Rala pra caramba, né? Como que foi esse começo seu como jornalista? Primeiro que não tem nada de famoso, né? A gente fica conhecido porque a gente aparece na TV, mas famoso isso daí a gente deixa pro pessoal, para celebridades, para ator, pessoal artista, tal. Esse pessoal que é famoso, a gente aparece um pouco aí na TV só. Mas a gente rala demais. Eu comecei como vídeo repórter, né? Então, quando eu fui para Assis, eu era vídeo repórter. Então eu trabalhava com uma câmera na mão, eu produzia minhas reportagens, entrava em contato com assessorias, prefeituras, polícia, tudo que era necessário para fazer uma reportagem, era eu que tomava a frente, fazia a cobertura, e eu que filmava, eu que mandava. Então foram 9 meses trabalhando como vídeo repórter na cidade de Assis, e aí depois eu fui trabalhar em Ourinhos também como produtor. Então eu sempre tive no meu trabalho a questão da produção, porque assim, muitas pessoas pensam que é só colocar a cara lá e falar, não é? Você tem que estudar, você tem que levantar os assuntos, produzir, muitas vezes assim, o repórter nem sempre ele tem a produção para auxiliar, às vezes ele também é o produtor. Então, por vários anos eu fui meu produtor, inclusive ainda sou meu produtor, porque hoje no esporte eu ocupo essa função também, como editor-chefe de esportes, então eu produzo as reportagens, eu edito. Então eu tomo a frente das coisas. É interessante porque você acaba aprendendo todas as faces, né, para se construir uma reportagem, o que é importante do começo ao fim, desde a produção até a elaboração, até a confecção da reportagem em loco, né, a forma de fazer a entrevista, a forma de filmar, então como que você quer produzir aquele material, a linguagem que você quer, produção de texto, edição. Então, do começo ao fim eu sempre procurei trabalhar nos meus materiais. E é um trabalho puxado, assim, não é fácil, não só o meu, mas de todos os profissionais, assim, que trabalham comigo, ou de outras emissoras. O trabalho no jornalismo é bem puxado, seja no esporte, seja no jornalismo geral. É um trabalho puxado, assim, não é só colocar a cara lá para falar, não. Tem que ralar bastante, porque aquela parte de colocar a carinha só é um pequeno detalhe ao longo do nosso dia. No caso, então, você não vem do esporte, você já cobriu de tudo, já fez de tudo, então. Já fiz de tudo. Eu comecei cobrindo o geral, então cobria desde política, a polícia,
a rural, a comportamento, a esporte, tudo que é editoria que fosse importante para o jornalismo, para a TV, eu fiz. Então, passei por todas as editorias. Então, aí você, com o passar do tempo, você vai colocando um pouco da tua personalidade, vai aprendendo a colocar a tua personalidade na matéria, vai se destacando numa editoria, vai criando um carinho maior para uma editoria do que outra, e aí você, aos poucos, vai direcionando a sua carreira. Mas sempre fiz de tudo e não tem problema para fazer de tudo, na verdade. Eu acho que, antes de mais nada, antes de ser jornalista esportivo, a gente é jornalista. Então, se eu tiver que amanhã voltar a fazer geral, vou fazer, embora hoje eu tenha direcionado minha carreira para o esporte, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Pô, show de bola, show de bola. Mattioli, perguntinha? Perguntinha. Zé, você sabe que assim, né? Na verdade, eu fiz direito e fiz letras também, né? Por isso que eles brincam aí, professor Mattioli e tal. E não vai falar que você é de São Paulo também? Que você escorreu uma lágrima que ele falou que ele era da capital? Sou de São Paulo também. Eu sou de São Paulo também, da capital, né? Vim para cá, me casei aqui. Enfim, mas ninguém quer saber da minha vida porque não interessa. Não sei nem o que eu tô contando. O entrevistado não é você. O entrevistado não sou eu, não sei nem o que eu tô contando isso aqui. Mas beleza, pô, né? Estamos aqui com um bate-papo. Eu fiz que alguém me perguntou alguma coisa, né? O cara não pode ver um tijolo, quer subir e fazer discurso, o inferno. Advogado, professor, é complicado, é foda. Mas, assim, você sabe que a minha segunda opção era jornalismo, porque eu sou um cara que gosto muito de escrever, não sei o que. Eu acho que eu não seria... Eu acho que eu não fiz jornalismo porque eu não tenho essa pegada, porque o jornalista tem que ser curioso, né? Eu tenho um amigo que ele é jornalista, não exerce, trabalhou comigo, né, numa outra área que eu atuo, e ele fala para mim, assim, o jornalista, ele sabe um pouco de cada profissão, porque para você entrevistar quem quer que seja, né, é que agora você se especializou no esporte, mas se você porventura tiver que entrevistar um médico, um advogado, um engenheiro, ou sei lá, qualquer outra pessoa em qualquer outro segmento tem que saber. Então, por isso que eu admiro tanto o jornalista, porque tem que estudar para poder perguntar, quer dizer, vai perguntar para um cara que sabe daquilo. Então, eu fico impressionado, assim. E na questão do esporte, aí eu falei tudo isso para chegar na minha pergunta, o boleiro às vezes é difícil, né? Porque o boleiro, essa questão do diploma de novo que vem à tona, porque às vezes o boleiro fala, pô, você é mas tem o comentarista, tem... Aí se o cara não jogou bola, tem aquele, né? Pô, o cara nunca chupou laranja com quem para falar de mim, aquelas histórias, né? Deve ter umas coisas assim, você encontra esse tipo de barreira quando você vai fazer reportagem, quando você vai buscar aí, tudo, assim, ou é mais tranquilo aqui por ser interior, como é que é isso aí? Olha, para mim é tranquilo, porque assim, o que acontece? Para mim, eu nunca entrei nesse mérito do que o cara fez está certo ou está errado, porque assim, eu sempre separei muito as coisas. Eu não tô na posição de jornalista opinativo, aquele jornalista que ele se coloca do tipo, olha, o treinador errou em escalar o fulano e não escalar ciclano, errou em começar o jogo com 4-3-3 e sim com 4-4-2. Eu nunca me coloquei dessa forma, até porque eu acho que você tem que ter esse conhecimento. Você tem que ter esse conhecimento de quem jogou bola, de quem participou mesmo, para poder opinar. Então, eu sempre me coloquei justamente do lado contrário, do lado de fora da quadra, do lado de fora do campo. Então, como o telespectador, como o torcedor mesmo, que acompanha aquilo, mas que respeita o espaço. Do mesmo jeito que você, como você falou, você fez direito, eu não tenho o direito como jornalista de querer questionar você como advogado. Eu tenho, na verdade, que aprender com você. Eu posso, lógico, fazer perguntas, extrair aquilo que eu preciso para a reportagem dentro do teu conhecimento. Mas eu não posso pegar e ficar entrando dentro da tua profissão de um modo que não é o meu conhecimento. Eu nunca joguei bola para virar para um jogador e falar, olha, ele deveria ter chutado de esquerda e não de direita, de peito de pé ou de chapa. Porque o cara vai falar, justamente você vai abrir esse precedente para o cara falar assim, olha, você nunca jogou bola. Então, assim, eu acho que é interessante você manter esse distanciamento, respeitar, para ser respeitado. Então, eu nunca tive esse problema, exatamente, por justamente me colocar dessa forma. Quando você vai para um jornalismo opinativo, né, então você
começa a dar opinião sobre essas questões táticas, essas questões de escalação, se o técnico é melhor que o outro e tudo mais, aí você abre a portinha para que também você seja criticado por isso, porque muitas vezes vão concordar com a sua opinião, muitas vezes vão discordar. Agora, quando você é um jornalista informativo, aí não tem muito o que discordar. A informação é aquela, eu dou informação. Lógico, a gente dá informação de várias formas. De uma forma mais leve, às vezes é a informação seca, tem hora que é uma informação que a gente conta histórias e tudo mais, mas eu procuro não entrar no mérito se o fulano tá errado. Lógico que a gente tem que mostrar, quando o cara erra um cabeceio, erra um pênalti, mas não cabe a mim falar o porquê que ele errou. Lógico, quando é visível demais, lógico, olha, o cara poderia ter caprichado mais, veio desequilibrado, essas coisas, mas me colocar no lugar dele, acho que é difícil, porque justamente a gente não vivenciou o que eles vivenciam, não vivenciou a carreira de um técnico, isso seja em qualquer esporte, né? Não só no futebol, mas basquete, vôlei e tudo mais. Acho que a gente tem que ter esse distanciamento e se colocar do lado de fora da quadra. Ó, e a galera tá participando aqui, ó. A Lucimara fez uma observação bacana, ó. Hoje em dia, ser jornalista e destacar na profissão é desafiador, onde os fatos estão à mão de todos em tempo real. Isso aí tem que fazer a diferença mesmo para se destacar. Isso aí, né? Você estralou o dedo, você tem notícia aí, cara. Não, o tempo todo, né? E tem muita fake, né? Tem muito fake news. Muito fake news. Cara, tem demais, velho. Tem demais, e você tem que ter boas fontes, você tem que ter bons... e saber onde procurar a informação, até porque você pode cair numa fake, mesmo sendo jornalista experiente e tudo mais. Eu sempre estou a favor de você apurar melhor do que dar a notícia em primeira mão, ou dar a notícia assim, na correria, aquela história do furo. Preciso dar o furo antes de todo mundo. Por quê? As pessoas, nessa ânsia de querer dar a notícia antes do concorrente e tudo mais, acabam cometendo os erros, e aí surgem os problemas. A gente viu aí, acho que foi semana passada, mataram o Pepe, por exemplo, lá do Santos. Então, na ânsia de dar uma notícia, acabaram atropelando, foram atrás, acho que de uma notícia que surgiu no Twitter, depois um blogueiro e tudo mais, e aí grandes meios de comunicação noticiaram a morte do Pepe, quando na verdade não tinha acontecido nada com ele. Então, felizmente, né? Então imagina para a família, você de repente, mataram o Pepe, o Pepe tá aqui do meu lado. Então, assim, esse problema, eu acho que todo jornalista tem que tomar muito cuidado, porque antes de você querer acelerar o processo de dar notícia, você tem que apurar se essa notícia é verdadeira. E graças a Deus eu nunca tive esse problema, cara, porque assim, não é questão, você tem que ser cuidadoso naquilo que você faz, porque é seu nome, é sua cara que tá lá, é a empresa que você representa, então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes vale mais a pena você atrasar o fechamento de uma matéria, justamente para você colher a informação correta e dar a informação da melhor forma possível, do que você acelerar para dar na frente dos outros, e aí de repente você tem que cometer um erro, ter que fazer uma errata, uma coisa que pode ficar muito mal para todo mundo. E aí, ó, a galera aqui que tá interagindo, ó, já colocou o Azan aqui na parede, ó, colocou, né, ó. Que time que você tá... Esse cara quer... papai, mas aí... Se quiser responder, beleza. Se não quiser que você guardar para você que você é palmeirense, também tranquilo. Tranquilo, Azan. Cara, eu vou te falar... Sempre me perguntam e eu sempre fujo dessa. Porque o que acontece? O dia que eu contar para quem que eu torço, aí vão pegar no meu pé. Porque, na verdade, é o seguinte. Se um dia descobrirem quem eu torço, vai existir uma dificuldade enorme para descobrir o time que eu torço. Porque, assim, se comparar com o meu trabalho. Porque eu procuro ser tão imparcial naquilo que eu faço, que acho que o time que eu torço é o que eu menos procuro encher a bola. Para justamente não atrair atenção, não dar margem para que as pessoas possam pensar que, nossa, porque ele torce para tal time, ele faz a reportagem tal. E isso nunca fiz. Eu sempre acho que a partir do momento que você faz a reportagem, você se desliga. O torcedor pode ser jornalista, mas o jornalista não pode ser torcedor. Eu acho que Vai dar uma dica aí, seu time tem muita dívida, tá com pouca dívida? Todo time tem dívida. Então. Tem estádio, não tem estádio? Hoje em dia, todo time tem dívida. Hoje em dia, todo time tem estádio. Pode não estar pago, pode estar endividado, mas quase todo time tem.
Acho que é difícil. lá. Duro, assim. Já tô falando, ó. Olha lá, o Reinaldo, então é corintiano. Pô, pode ser, né? Você vê que aqui imparcial, a gente também tem um cara imparcial, viu, Zé? Que o Burke é totalmente imparcial. Esse Não, pôster que ele tem no quarto dele do Valdívia é uma bobagem, é só porque ele gosta do cara, ele gosta do cabelo, do jeitão do Valdívia, entendeu? O estilo, né? Um pôster, tamanho natural, assim, o estilo, ele gosta. Gosta de dar chute no vácuo, mas não é que ele é palmeirense, não. Ele tem um totem do Valdívia. Mas não é palmeirense, não. Ele é totalmente imparcial, inclusive nas opiniões, né? Todas as bobagens que a gente fala aqui, ele é totalmente imparcial. Ele é igualzinho. Ó, boa noite, parabéns pelo programa. Acredito que sempre conferir a fonte de informação é um bom caminho. Um grande abraço do Garcia, amigo do Douglas. Opa, isso um abraço aí pro Garcia, pro Douglas, pra todo mundo. É, o professor Garcia, ele. Mais um professor chegando com a gente. Ó, o Coloboni, o Rafa Coloboni quer descobrir aqui, ó, qual lugar de Sampa você morava? Vamos descobrir, ó. Eu morei no Ipiranga, morei em Moema, morei Jardim Só da CEP Saúde. bom também, Azanqui. Só CEP bom também, hein? Não tinha CEP ruim, não. Ó, eu conheço de lá, eu sei onde é que tá, hein? Bacana, bacana. Frequentava o Clube Atlético Ipiranga lá, putz, passei muito... Nossa, minha infância passei... Meu avô me levava... Eu treinava lá basquete, futebol, meu avô me levava 3, 4 vezes por semana lá no Clube Atlético Ipiranga para treinar. Fui federado de basquete, joguei basquete por um tempo. É mesmo? Joguei Campeonato Paulista Sub-12, Sub-13, acho. Vixe, ó o Mattioli, no fim da entrevista vai pedir para fazer um totem seu, tô falando, cara. Paulista, eu joguei também, pô. Eu vou aproveitar, eu vou dar uma pitada de pimenta nesse tempero aí, tá? O Azanqui, pelo menos uma entrevista que eu vi dele, que eu acompanho bastante o trabalho do Azanqui, que eu já falei para ele que ele é referência para mim e para nós, né? Então, assim, quando ele era pequeno, o futebol perdeu um grande jogador porque ele jogou num time de verde e branco? Time de verde e branco? Lá em São Paulo? Eu joguei. Cara, eu joguei no Palmeiras também. Joguei no Palmeiras, cara. Quando eu tinha... Deixa eu ver. Eu morava no Ipiranga, eu devia estar com... Por aí também, 12, 13 anos, eu passei numa peneira do Palmeiras. E aí fui jogar, só que aí eu me machuquei. E aí perdi o lugar, só que meus pais me pegavam muito no meu pé, questão de estudo e tal, aí eu machucado, imagina, meu pai já não estava gostando muito dessa história de eu jogar bola, de ter que levar para treino e tudo mais. Aí a hora que eu machuquei, aí eles me desencanaram de vez. E nunca mais consegui jogar do jeito que eu jogava também. Eu machuquei quase que eu estourei o ligamento, não cheguei a estourar o ligamento, mas eu fiquei andando de muleta por um tempinho, assim. E aí, quando eu voltei, já eu tinha medo de colocar o pé e tal. Então, aí eu continuei jogando bola, mas não da forma que eu jogava. Eu jogava de ponta esquerda lá nesse Clube Atlético Ipiranga. E aí participei de campeonato e tal. E aí, a hora quando teve um amigo meu falou: tem uma peneira no Palmeiras. E aí a gente foi lá e eu passei, cara. Então, assim, mas foi coisa rápida, não durou muito, não. Durou coisa de um mês, assim. Foi coisa passar, jogar um pouco, machucar e aí pedir para sair. O futebol perdeu um grande jogador, então. Mais ou menos. Acho que o jornalismo ganhou um bom jornalista. O futebol não perdeu. Ao contrário das mentiras do Burke, o Azanqui realmente jogou o Burke. Aprende aí, viu? Só dá um toque, só um toque. O Mattioli nunca machucou, mas parece que ele não tem joelho para nada, porque é perna de pau. Mas não me arrisco, né? Puta que bacana, já bom demais. Então, Azanqui, a gente aqui o Hospício da Bola, né? A gente começou com uma brincadeira entre amigos, né? A gente começou tirando uma onda, porque eu trabalhei um dia junto com o Burke, e a gente ria muito. E fomos demitidos. Infelizmente, isso não pode dar continuidade, porque a gente ria demais. E aí, a gente sempre falou, a gente poderia fazer alguma coisa e tal. E começamos com isso aqui, que foi uma enorme brincadeira, e hoje está virando uma coisa séria. A gente está até pensando, né? A gente começou a construir o nosso estúdio.
né? Porque a gente entende que em algum momento... Inclusive, já fica o convite para a inauguração, né, Matias? Para a inauguração, né? Se a gente um dia conseguir inaugurar, se a gente não der o calote nas vai conseguir, sim, pô. Tem que ter fé que vai conseguir, pô. Vai ter fé, a gente tem. Talvez não tenha dinheiro, sabe? Mas fé tem bastante. Dinheiro mesmo não tem, mas fé tem muito. E aí, se a gente conseguir, nós vamos querer muito que você vá lá participar conosco, né? Vai ser humilde, mas é de coração, sabe como é que é, né? É apertado, mas é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Tem outras coisas do burro que são apertadas, mas aí não fala. Então, é isso aí. Ele não vai falar que time que ele torce, mas eu acho que assim, né? Eu tô falando por mim, tá? Cara bem nascido, CEP bom. É São Paulino, gente. Vocês aí, certeza que é São Paulino, velho. Não bom, é, o Azanque é... Certeza, velho. Sabe, o assim, já é jornalismo futebol clube. Pode ter, mas uma pontinha ali, tricolor tem. Tô brincando, Azanque, não tem não. É que eu sou doente mesmo. Mas tô feliz aí, contratamos bastante gente, aí estamos montando o time da terceira idade. Queria saber o que você acha aí. A gente vai jogar o Master agora. Você acha que o São Paulo está contratando bem, não? Cara, olha, o São Paulo, ele quando parece que vai, não vai, né? Então, há quanto tempo o São Paulo está naquela expectativa de será que agora é o momento, né? Será que agora o time vai engrenar? Aí de repente parece que vai. Quando o Rogério Ceni tinha assumido o São Paulo naquela época, o time começou a fazer um bom trabalho, de repente despencou. O ano passado, o time parecia que ia ganhar o Brasileiro, não ganhou. No outro ano também chegou a liderar o Brasileiro com o Aguirre, de repente não ganhou. Então, assim, o torcedor de São Paulo está calejado, né? Isso que é duro. O time parece que vai engrenar e não engrena. Mas acho que o time contratou bem, assim, esse ano. Lógico que tem alguns nomes que estão meio... o pessoal não conhece muito, né? Então, o Éder, que jogou no Japão, tem o William, que jogou no México agora... Então, o time passando por essa reformulação, o Crespo, que é uma aposta, embora tenha feito um trabalho legal, mas é uma aposta, né? Não deixa de ser uma aposta, assim como foi o Diniz. O Crespo também é uma aposta, um treinador jovem que tem um conceito moderno de jogo, mas que ainda tem muito chão pela frente. Então, tem que dar espaço, tem que dar tempo para trabalhar, para maturar, né? O torcedor, por mais que esteja calejado de não conquistar títulos e de ver os outros times rivais conquistando títulos e crescendo, tem que dar o tempo, tem que ter paciência para que o time do São Paulo consiga maturar o trabalho do Crespo. Eu acho que dá para ter paciência, até porque a gente está vivendo num momento complicado, né? Com várias incertezas, campeonato que para, campeonato que volta, Olimpíada que vai travar campeonato ali no meio. Então, se você quiser que as coisas sejam aceleradas nesse momento, não vai funcionar. Então, você tem que ter. É o momento que a gente tem que ter paciência. Já tinha que ter tido no ano passado e esse ano, depois de tudo que a gente já passou, tem que ter mais paciência ainda. Eu vou te falar, eu concordo muito com o que você disse, tudo, mas eu não sei se a torcida do São Paulo vai ter essa paciência, porque, você viu, uma das maiores situações da minha vida. Eu nunca consegui mandar um chupa no WhatsApp, nem é campeão. Porque desde 2012, né? Desde 2012. Eu tenho fé, né, velho? Mas eu sou da opinião que o São Paulo tinha que pegar e fazer um amistoso contra o Tigre só de um tempo. Começar 2-0. Só para terminar aquele jogo da Sul-Americana que não acabou, faz um amistoso de um tempo só, pode até perder o amistoso, não tem problema. Mas termina ele, porque acho que a zica tá ali. Eu acho que é ali que foi o que amarraram, né? O sapo, né? Que enterraram, tô brincando. É duro, ali tá feio. Mas eu tenho fé que em alguma hora, se ganhar a Paulista, pra mim é Copa do Mundo, viu? Vou comemorar 3 dias, sabe? Vai ser aquela coisa. É o que me resta, né? Doug, fala do Corinthians aí, Doug. Deixa eu primeiramente agradecer o pessoal que está chegando na nossa live, a Lucimara Dias, o Douglas Albino, Rafael Coloboni, o Neylor Santiago, Cristiano Almeida, da dupla Cristiano, Adriano Lima e Cristiano, que está acompanhando a gente, o Heraldo Mato Grosso também que está com a gente aí, e a Arielle Ferrari. Um abração para vocês, obrigado pela companhia, viu? Ozanque, deixa eu aproveitar essa deixa do Mattioli com relação a treinador aí, que a gente comentou sobre o Crespo, sobre o antigo treinador de São Paulo. Você acha que essa
mudança que eles fizeram aí para o Campeonato Brasileiro, somente 2 treinadores no campeonato, vai vingar? Era o certo, era vingar, né? Porque senão essa dança de cadeiras aí a gente vê que nunca dá certo, né? A gente vê o Botafogo, aconteceu isso, mudou de treinador acho que 6 vezes, se eu não me engano, e acabou rebaixado do mesmo jeito. Time que muda muito de treinador normalmente é aquela receita do time que vai ser rebaixado. Então, não se dão o espaço, o tempo para o técnico trabalhar a equipe ou consertar alguma coisa que não está certa, né? Então, já aquela questão não só da pressão do torcedor, mas da própria diretoria de querer consertar por meio do técnico em vez de, às vezes, arrumar a questão que muitas vezes passa pelo elenco, né? A gente vê muitas vezes problemas que passam pelo elenco, mas que aí é muito mais fácil você atirar na cabeça de um do que acabar atirando na cabeça de meia dúzia. Então acaba sobrando muito para treinador. Eu acho que é válida essa regra nova, embora já estão começando a achar mecanismos para que consigam driblar ela, né? Então, se o treinador for demitido, o clube não pode demitir 2 treinadores, mas se o treinador pedir para sair, então já seria uma brecha. Então, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, a gente sabe como que se encontra o jeitinho, então no final a regra vai existir e vão achar um meio de driblar essa regra. Então, infelizmente, vamos ver quem que vai bancar que isso funcione, né? Ou que vai punir o clube que de repente furar essa regra, porque eles vão inventar. Que treinador não foi demitido e sim pediu para sair porque recebeu uma proposta do exterior, aí vai treinar um time, vai saber de onde. Então, isso que vai ficar meio esquisito. Não sei se até que ponto essa regra vai ser. Vai funcionar na prática mesmo, mas é uma tentativa. Até porque a gente não pode muito entrar no detalhe, porque ainda tem muita coisa, muita água que vai se passar por baixo dessa ponte aí, e a cultura nossa com relação a treinadores também, o futebol brasileiro sempre teve essa mudança de cadeira, né, de treinador. Então, é um que sai, o outro que entra no lugar, aí o que saiu já vai para outro time no lugar daquele que está entrando no lugar dele. É um rolo violento, né? É um rodízio, mas, assim, né? Sempre existiu. Esse rodízio que tem que é complicado. Mas, assim, voltando a falar um pouquinho de você, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Qual é a grande diferença entre trabalhar na rádio, na televisão e na internet para você, Azan? Cara, velocidade de você informar, né? Cada uma tem uma peculiaridade, né? A rádio, você pode entrar a qualquer momento no ar, por mais que você não coloque a sua imagem, embora hoje em dia a gente vê as rádios também utilizando da imagem, né? A gente vê na internet várias rádios usando a imagem também, virando televisão. Então, a imagem nunca foi necessário para você conseguir noticiar. Então, a velocidade da rádio é muito grande, assim como da internet. Lógico que a internet tem a questão textual, tem a questão de linguagem. A linguagem da internet é uma linguagem mais jovem, né? Para você conseguir fazer uma edição, para conseguir se comunicar com o telespectador, no caso o internauta. E a televisão, ela tem um acabamento mais bonito, né? Ela é mais bem acabada, assim, as notícias por causa da questão da ilustração da imagem e tudo mais, e ela tem essa questão de você ter horários, né, para você colocar a notícia no ar. Então, independentemente se a notícia aconteceu de manhã, lógico que você, dependendo do grau da notícia, você vai entrar com boletins. Hoje em dia você tem os canais 24 horas de notícia, mas fora isso, existem os horários pré-determinados dentro da programação para você colocar a notícia no ar, coisa que na rádio você consegue entrar com o boletim mais rápido, coisa que na internet você entra a qualquer momento. Então, elas mudam a questão de como você expõe essa notícia, a forma como você coloca a notícia. Eu acho que tem espaço para todos, assim, acho que por mais que exista essa modernização, esse crescimento, né, da internet, acho que todos os segmentos jornalísticos têm espaço, até, claro, o impresso também, que perdeu muito espaço, mas também continua tendo muita importância, muita relevância, e muita coisa do impresso migrou para a internet, né? Então a gente vê grandes jornais que a gente estava acostumado a assinar, a ler de manhã, hoje você folheia ele, na verdade, na palma da mão na internet. Então acho que tem espaço para todo mundo,
e vai de cada um, né? Como que você trabalha a forma de você entregar a notícia, né? O impresso, o jornal, a internet, ela permite textos mais densos, mais aprofundados, embora a internet ainda tenha essa linguagem mais rápida, mas ela também permite que o jornalista escreva textos mais densos. O rádio, ele é muito ágil, ele é muito veloz, a forma como que é noticiado, e a televisão, graças à edição com imagens, você consegue dar uma dimensão maior ainda da notícia. Cada uma tem a sua importância, a sua relevância. Vamos ler uma pergunta da galera aqui, Matioli. Vai, por favor. Vamos ler, porque você tá com essa cara de cansado aí, vamos... Jamais, velho. Eu tenho uma cara de uma pessoa sóbria, centrada. Vamos lá, Azanque, você acha que o jornalista deve ser punido quando se envolver em assunto polêmico? A questão tem a ver com o caso de Mauro Naves e Neymar. Esporte é uma coisa e vida particular é outra? Cara, é difícil falar, assim, porque, assim, quando a gente fala sobre fontes, todo jornalista ele precisa ter boas fontes. E todo jornalista ele tem que ser bem relacionado. Lógico que você tem que separar. Existe uma divisão entre amizade e notícia. Então eu não posso privilegiar um amigo na teoria ou uma fonte para justamente ganhar essa notícia para mim. Então você tem que saber separar os dois lados. A punição, é difícil julgar ou opinar nesse caso, porque foi um caso que, lógico, ganhou uma notoriedade muito grande, erros foram cometidos de várias partes ali. Eu acho que invadiu um lado... Quando você tenta criar uma cortina de fumaça ali para beneficiar a fonte, é complicado. Acho que ali existiu uma notícia, que era a questão do que tinha acontecido lá em Paris, né? E acho que aquela era a notícia. Acho que não cabia ao jornalista interferir nisso e sim noticiar. Mas aí é difícil opinar, porque o Mauro também é uma pessoa super ética, sempre, sabe, um dos caras mais bem relacionados do jornalismo, uma sumidade, uma referência. Então, exato, assim, a gente não sabe até que ponto essas coisas ocorreram, como que tudo isso se interligou para chegar nessas situações. Então, eu acho que você tem que manter o distanciamento, você tem que evitar... eu falo assim por mim, eu procuro manter muito distanciamento de fontes, não tenho amizade com... Tenho bom relacionamento com atletas, boas relações com atletas, com técnicos, sou super bem relacionado, mas não tenho amizade de frequentar casa, tudo mais, justamente para que no momento que você vá precisar dar uma notícia mais pesada, essa relação não interfira no teu trabalho. Eu não gostaria que não fosse nem de um lado nem de outro. Tanto é que também nunca precisei tirar benefício, jamais um jornalista tem que ganhar benefícios por ser jornalista. Então, um jogador também não tem direito de ganhar benefícios por ser jogador. É uma relação bem complicada, assim. Azanque, o nosso canal, ele também tem um intuito, porque agora, por conta da situação que nós vivemos, a questão da pandemia aí, da doença, a gente tem que ficar, né, tem que manter distância, isolamento e tudo mais. Mas a gente quer muito também fazer um trabalho voltado ao futebol do interior, porque nós acreditamos, assim, eu até numa das nossas lives eu falei assim, a minha opinião é que o Campeonato Paulista deveria ser disputado única e exclusivamente por times do interior e deixar os grandes da capital treinando para entrar no brasileiro. Opinião minha. Porque eu acho que isso ia dar um outro charme para o campeonato, porque via de regra, às vezes acontece muito ano ganhar, acontece de um outro time de menor, não, digo menor com relação aos da capital, né, lógico, que são os maiores clubes. Mas é difícil de algum time do interior ganhar. E hoje em dia, eu que sou um pouco mais antigo, né, estava junto com a Betinha, na inauguração do mundo, o que acontece? Eu vi Ponte Preta, Guarani, alguns times se sobressaírem. Pô, o Guarani chegou ao final de brasileiro. Hoje em dia, infelizmente, com exceção, hoje eu estava até vendo uma reportagem sobre o Mirassol, aí você tem o Bragantino, que tem uma outra estrutura e tudo mais, tem um patrocínio forte, mas são raras as exceções. Tanto é que essa parada do campeonato, sem entrar no mérito se é certo ou não, isso não vamos discutir, mas essa parada do campeonato, ela de certa forma atinge mais os pequenos do que os grandes.
E a gente quer, por exemplo, o Noroeste trouxe aí o Richarlison, trouxe outros, né? Trouxe o Alexandre também, se não me engano. E a gente quer fazer esse trabalho de divulgar, de repente ir até os clubes, mostrar, porque nós estamos no interior. E você faz reportagens aqui no interior também. Como que você vê essa questão do futebol no interior? Porque os atletas têm um prazo muito curto de contrato, é muito mais difícil, porque o futebol muitas vezes é mais ilusão, é assim, ganha-se muito menos do que os grandes, a capital, e o atleta ele fica numa situação às vezes difícil, né? E no interior ele cada vez mais está com menor expressão, né? A gente gostaria que fosse mais, né? Gostaria que os times se sobressaíssem mais, né? Como que você vê essa situação? Por causa o Campeonato Paulista ele é curto, né? Ele tem 3 meses e pouquinho de duração, e normalmente os times que disputam uma Série A3, Série A2, os contratos com os jogadores duram isso. Então, você imagina você como trabalhador, você fazer um contrato de 3 meses, 4 meses, e aí os outros 8 meses do ano você não sabe o que você vai fazer da vida, aí você vai ter que buscar um outro clube, ou de Série B de brasileiro, Série C, ou jogar uma Copa Paulista. Então, tudo isso é bem complicado. O que eu acho, assim, em relação... Eu tenho um pouco de medo de tirar os times grandes do Campeonato Paulista, justamente porque a partir do momento que você tirar os grandes do Campeonato Paulista, você tira o grande chamariz, que é o torcedor desses times grandes, e também o recurso, porque o que mantém o Campeonato Paulista forte ainda é a questão da televisão, os direitos de imagem. Isso se dá principalmente porque existem os times grandes disputando. Então existe aquela ânsia dos times que estão nas divisões menores de um dia chegar na Série A e poder enfrentar esses times e também tirar uma casquinha desses direitos de imagem, dessa cota que a federação distribui com os clubes. O dia que esses times não tiverem mais disputando, vai ficar só no interior, e aí vai ser vantajoso para quem fazer essa transmissão disso daí vai girar tanto dinheiro, esses clubes vão conseguir se manter sem a cota que é distribuída. Então é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente a gente tirar os times grandes. Se você parar para pensar, o time que está na Série A3, ele quer subir na Série A2, ele quer subir na Série A1 para justamente enfrentar o Noroeste, o Marília, o Linense. Eles querem um dia chegar na Série A1 para enfrentar o Corinthians, para enfrentar o São Paulo, o Palmeiras, o Santos. Não menosprezando os outros times que estão lá, mas para enfrentar o Santo André, para enfrentar o Mirassol, eles já poderiam estar na Série A3, Série A2, dependendo. Então eles querem estar lá para justamente enfrentar esses times e tirar uma casquinha disso. Hoje a gente tem os estádios vazios, mas quando os estádios estão podendo receber torcedor, você imagina você aqui no Alfredo de Castilho receber um jogo do Corinthians, o que não movimenta para a cidade, o que não movimenta para o caixa do clube e também para a paixão do torcedor do Noroeste. Muitos torcedores jovens não viram isso, o que a gente viu, por exemplo, na época de 2008, quando veio para cá jogar São Paulo, veio Corinthians. Então, isso tudo é importante. Acho que você ter esses clubes disputando o Campeonato Paulista é muito importante para a manutenção dos próprios times do interior. É a opinião que eu tenho, assim. Eu acho que tem razão. É importante. É verdade, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas é verdade. Na verdade, eu tinha pensado no sentido de exatamente enaltecer mais o interior, mas na verdade o grande chamariz, né, o que faz com que toda a máquina se movimente é a paixão pelos grandes clubes. Eu não tinha... E sem contar o celeiro que é para esses times menores, né? Eles precisam do campeonato para fazer venda dos jogadores aí, de repente, a cria de base aí dos clubes, né? Sim, a gente vê vários jogadores assim que saíram do Noroeste, que saíram do Linense 15 de Jaú, do Marília, que de repente aparecem em clubes grandes. O próprio fugiu o Lima, que estava no Palmeiras, que jogou no Marília. Então, vários jogadores que passaram por esses clubes e que começaram nesses clubes aqui do interior e que de repente estão vestindo a camisa de time grande. Além da formação, acho que para o caixa do clube é muito importante, assim, justamente você ter essa movimentação. Você imagina a torcida do Marília, por exemplo, que é tão apaixonada pelo clube, se em jogo de Copa Paulista, se em jogo de Campeonato Paulista de Série A3 lota o estádio, você imagina recebendo um time grande, recebendo um Santos, um São Paulo. Isso tudo é muito importante. O Linense viveu isso há pouco tempo.
Então é muito importante para a cidade passa a respirar o futebol de outra forma. Com certeza. Faz a pergunta aí. Não, primeiro eu vou ler do Rafael Garcia. Azan, se não houvesse a pandemia, você acredita que os campeonatos teriam campeões diferentes? Até que ponto a torcida influencia nos resultados? Bastante, né? A gente vê que sem a torcida deu uma nivelada, né? Parece. Eu estava vendo outro dia o Neuer comentou que quando ele foi para a final da Champions, ele falou: puxa, eu tô indo para uma final de Champions League, mas a impressão que dá é que eu tô indo para um treino, porque você não tem torcida, estádio vazio, então a própria concentração do jogador é diferente. Por mais que eles sejam profissionais, a concentração é diferente. A torcida, por mais que o atleta profissional diga: eu tô acostumado a jogar com torcida contra, eu não ligo pro que xingam, mas a torcida influencia. Então a gente vê quando tem estádios que são caldeirões, tipo do Atlético Paranaense, o Flamengo em 2019 usou muito bem isso de torcida, além de ter um time fenomenal, a torcida empurrava o Flamengo demais nos momentos que o Flamengo não estava muito bem em campo. Então eu acho que com certeza, se tivesse torcida no ano passado, a gente teria sim outros campeões, teria o Flamengo, de repente, pela própria equipe que ele tinha no Campeonato Brasileiro, poderia ter sido campeão com mais facilidade. O São Paulo, se tivesse torcida e tivesse aquele momento que abriu 7 pontos, talvez naquele momento a torcida ajudasse o time a não perder os 7 pontos. Então eu acho que torcida influencia demais, assim, em vários aspectos. O Noroeste, por exemplo, se tivesse torcida, provavelmente não teria perdido para o Velo Clube a classificação no Alfredo de Castilho. Então tudo isso acho que mexe demais com o ambiente do jogo. Acho que a torcida é fundamental. Eles tiveram que se adaptar, né? O bom é que, na verdade, isso de jogar sem torcida foi para todos, né? Porque existia o ano passado estavam cogitando na CBF que a segunda metade do Campeonato Brasileiro fosse com torcida. E isso seria injusto para quem jogou a primeira metade, vários jogos. Imagina, você jogou um São Paulo e Flamengo em casa sem torcida, é uma coisa. Aí você vai para o Maracanã jogar a partida do segundo turno e enfrenta um Flamengo com torcida. Então, já que foi desde o começo ao fim sem, beleza, ninguém foi beneficiado. Mas que muda. E só lembrando que a gente está falando aí de clubes do interior, o Noroeste, o ano passado, foi um clube que, estando na A3, teve a melhor média de público, né, no estádio, né, assim, comparado a times grandes do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, isso demonstra que a torcida de Bauru, não só a torcida de Bauru, mas Marília, o Linense, os times aqui da região, a torcida abraça a causa. Então, assim, eu acho que também atrapalhou um pouquinho o Noroeste ano passado, isso daí. É complicado, essa pandemia aí veio para atrapalhar. Bastante. E aí, Burki? A parada em si, no modo geral, atrapalhou demais. Sim. O São Paulo em específico, que você falou aí da torcida, mas assim, na minha opinião, sendo São Paulino, nós perdemos o campeonato mais ganho dos últimos 10 anos, na minha opinião, porque a gente estava 7 pontos na frente do segundo colocado, a gente ainda pegou o 4º lugar para Libertadores e, se não me falha a memória, 1 ou 2 jogos que nós tivéssemos ganho, quer dizer, a coisa estava tão nivelada por baixo que nem precisava ter ganho tudo aquilo que eles estavam prevendo. Se fosse mais, lógico, somando com o que a gente ganhou, que ninguém esperava que nós fôssemos ganhar do Flamengo, e nós ganhamos, com mais 2 jogos teríamos sido campeões, né? E o Inter perdeu para o Corinthians. Mas não foi isso que determinou, né? Nós vamos ver esse ano, meu querido. Primeiro você tem que pagar a conta de luz, ver se o ônibus vai chegar. Se chegar, aí a gente joga, né? Primeiro. Não, paga lá a marmita lá. E, Matioli, você tá com a oração em dia, o Santo Forte, porque o Tietê tá negociando com o Atlético, né? Já foi. Já levei no táxi, já botei no táxi. Eu paguei o táxi, Uber. Falei, pode ir, querido. Dei flores, né? Falei, olha, vai com Deus, lá com o Cuca. Vai você e o Perninha. Bonitinho, o ponta no lugar, pontinha, tudo. Eu não ganhei o jogo. Tava com o Cuca lá. Mas beleza, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Ô, Zank, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta para você aí. Que nem assim, você é a nossa referência, tá? E para você, qual que é a sua referência, a sua inspiração para um
o jornalismo esportivo? Cara, jornalismo esportivo, acho que eu sempre procurei ter referências e tive a oportunidade de, em algum momento da minha vida, trombar essas pessoas. Uma delas, que a gente citou agora, é o Mauro Naves, é um cara excepcional, um jornalista de alto nível, então, assim, é um cara sensacional como pessoa e como jornalista, assim, só tem elogios para o Mauro Naves. Marcos Uchoa, o Regis Rezin também é um cara que cresci assistindo. Putz, cara, são tantos. Tino Marcos é outro cara que... E aí, ó, você falou do Regis Reis, e aí, ó, o Voiraldo já mandou, ó. Quem é Regis Rezin? Nossa Senhora! Tá sabendo bem. Poxa, Tá sabendo bem, Regis viu? Rezin é um dos maiores jornalistas esportivos que já existiram no Brasil, assim, gaúcho, começou se eu não me engano, na RBS, e que tem um texto fenomenal, assim, uma sensibilidade gigantesca, e ele foi um inventor da questão da premonição do gol, né? Então, quantas matérias que a gente assiste, que a gente vê ele narrar o gol antes do gol acontecer. Isso é uma coisa que surgiu com ele, muita gente, eu mesmo já copiei, já consegui fazer, não é fácil, mas assim, uma coisa é você criar, outra coisa é você copiar, né? A gente até brinca que no jornalismo muita coisa nem tudo se cria, muita coisa se copia. Mas o Regis Reis é um pioneiro e tem total respeito meu e admiração. É um dos caras que eu sempre cresci assistindo. E assim como o Tino Marcos Uchoa, você tem que ter grandes referências, grandes nomes, assim. E lógico, tem aqueles que são os primeiros da lista, né? Mas, puxa, quando moleque eu assistia Roberto Avalone, Milton Neves, assisti, putz, tudo que é jornalismo esportivo, o Mauro Betting, vários jornalistas, acho o PVC sensacional. Né? Então, assim, vários jornalistas, cada um com a sua característica, né? Por exemplo, o Thiago Leifert, quando teve à frente do Globo Esporte, para mim também foi uma referência. Acho que cada momento você tem que saber extrair um pouquinho daqueles que são os principais, aqueles que estão na vanguarda. Você tem que saber tirar um pouquinho, porque todos têm muito a oferecer. Show de bola. Perguntinha, Burke? Eu queria que ele desse uma dica aí pra galera que quer ingressar nessa área, igual a gente aqui. A gente tá ingressando agora, somos 3 novatos, apesar dos caras já não ter cabelo mais, já estarem carecas, são novatos nessa área aí. Queria que você desse uma dica pra gente, quais os caminhos aí a trilhar, né, pra a gente conseguir algum destaque, de repente, a tão buscada fama. A fama, não sei não. Talvez todo mundo está buscando a fama, né? Acho que assim, mais que a fama, a gente tem que buscar o reconhecimento que é importante. A fama ela é uma consequência, né? Acho que a fama, é o que eu falo, fama é para famoso, né? O reconhecimento que é legal, assim, é quando as pessoas cruzam a gente na rua e reconhecem o nosso trabalho, valorizam o nosso trabalho e tem carinho pelo aquele trabalho que a gente faz. Eu acho que assim, o caminho principal primeira coisa, para quem quer mexer com esporte, trabalhar com esporte, é ter referência, aquilo que a gente conversou agora. Então, assim, você quer trabalhar com esporte na internet, você tem que ver os principais caras que se comunicam com esporte na internet. Você quer mexer com esporte na televisão, quais os principais programas de televisão, quem são as referências da televisão, a linguagem de televisão. É difícil você conseguir do zero virar, você ir de 0 a 100 sem você ter o conhecimento, o estudo das coisas. Você tem que ter as referências, então estudar, buscar essas referências. Acho que tudo isso é muito importante assim para você conseguir fazer um trabalho legal. Então, eu sempre falo com os meus repórteres assim: você quer entrar no Globo Esporte? Você quer que a tua matéria entre no Globo Esporte? Assiste o Globo Esporte, para aprender a linguagem do Globo Esporte. Não adianta você achar que você tem um texto legal, que você... Nossa, eu sou um cara muito bom no que eu faço, mas você não faz a linguagem que o programa pede. Então, cada programa, cada meio de comunicação tem uma linguagem específica. Então, você tem que saber
trabalhar com essa linguagem para justamente o público que te acompanha você conseguir atingir esse público. Isso que é fundamental, assim, você ter referências, saber a linguagem para quem você está falando e estudar, ler bastante, estudar bastante, ter conhecimento de tudo, assim como o Mattioli falou. O jornalista, ele é um especialista em generalidades, eu acho. Porque, assim, a gente pode não ter conhecimento sobre tudo, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou jogador de futebol, mas eu sei falar um pouquinho dessas coisas, assim, eu sei conversar com o médico, eu sei conversar com o advogado e sei conversar com o jogador de futebol, porque eu estudo, eu leio e posso conversar, não de igual para igual, porque o conhecimento sempre vai estar do outro lado, mas eu posso conversar com o mínimo de conhecimento que eu adquiri para justamente tirar mais conhecimento dessas pessoas. Então, é estudar bastante e se dedicar, e principalmente amar o que você faz. É o fundamental. Se você trabalha com uma coisa que não te dá prazer, que você não gosta, não vai ter sucesso. Se você gosta daquilo que você faz, se coloca, joga de cabeça naquilo que você acredita que é a tua vocação, é o teu trabalho que você faz da melhor forma possível, o retorno vai vir uma hora ou outra, pode demorar, mas vai acontecer. É isso que eu desejo para vocês, assim, que vocês tenham muito sucesso, joguem de cabeça e que vocês cresçam cada vez mais. Muito obrigado. Não só a gente, né, do grupo do Hospício da Bola aqui, mas todo mundo também que quer entrar nessa área aí, que quer aprender um pouco mais. Então, seguir os seus conselhos. Não tem outro receituário, né? É isso que a gente tem que fazer. O Mattioli, quer fazer mais uma pergunta para a gente entrar no nosso quadro Bola de Fogo com a Zanchi? Rapidinho? Então, na verdade, essa questão da fama, realmente, eu acho que ela é algo que é uma consequência daquilo que se faz, né? Porque, enfim, mas não é o objetivo, né? Mas, na verdade, é uma consequência de onde você quer chegar. Mas o que eu queria perguntar, assim, a minha pergunta, né, para o Pozanchi, assim, para fechar, né, a minha participação com ele, né? Azanchi, o que você acha? Porque, assim, a gente hoje vê a gente vê essa questão do futebol no interior, que está cada vez mais prejudicado, e até os da capital, os meninos que estão na capital, o time para o qual eu torço, por exemplo, a gente não consegue ver o menino desenvolver, porque tem que vender para fazer caixa. E eu, por exemplo, eu vejo que o Brasil, se a gente pegar as Copas do Mundo desde 2006, tirando o 7-1, que já foi o ápice do negócio, mas eu acho que o Brasil, ele, assim, aos poucos, nem tão aos poucos, nem é tão gradativo, acho que está no ritmo acelerado, a gente está deixando de ser aquele celeiro, embora ainda tenhamos alguns talentos, mas hoje, por exemplo, eu não olho para a nossa seleção e falo, pô, você olha para uma seleção que um dia teve Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, pô, você olha para a nossa seleção hoje nós temos uma boa seleção, que inclusive, na minha opinião, precisa ser bem treinada com outra metodologia. Eu acho que se o Brasil não abrir o olho, em uns 10 anos, as pessoas, não sei se você tem filho ou não, eu não tenho, mas assim, não vão ver mais isso que a gente viu, sabe? Essa coisa de ver grandes... Bom, craques não ficam aqui, mas eu acho que nós vamos nivelar por baixo, que a gente não vai ganhar mais. Se a gente não mudar a maneira como nós tratamos nossa base, nossos jogadores, eu sei que tem a questão da moeda, mas eu acho que está muito defasado. O que você acha? Porque eu tô com medo pelo futebol brasileiro, assim, de não sermos mais, assim, acho que já não somos. Mas ainda há como, mas eu acho que daqui a uns 10, 15 anos, se continuar assim, a tendência é que a gente vire comunzinho ali, meio de pelotão. Eu acho. Eu concordo contigo, eu acho que, na verdade, a gente tá tudo muito equilibrado, né? Acho que a globalização, do modo geral, fez com que, e com a questão da gente vender jogador, trazer jogador, a Europa concentrar a grande parte dos principais jogadores do mundo, acho que tudo isso fez com que o futebol no mundo inteiro ficasse nivelado. Hoje você não vê uma seleção que se destaca muito mais do que as demais. Então a gente é de uma época que via a Copa do Mundo em 86, de 90, 94, e você via grandes seleções entrando em campo como favoritas e elas se impunham como favoritas. Entravam em campo e pegava, de repente, jogava uma Alemanha contra uma Arábia Saudita e fazia 5-0, sabe? Se impunha sobre uma seleção que não tem tanta tradição. E hoje em dia não.
Hoje em dia você vê pela última Copa que seleções como a Islândia, que não tem tradição quase nenhuma em futebol, consegue fazer um esquema tático fechadinho e consegue tirar um empate da Argentina, consegue atrapalhar o jogo contra um outro time grande. O futebol ficou muito burocrático, no sentido, porque assim, na verdade, hoje em dia se trabalha muito mais a questão tática e o posicionamento dos jogadores do que o desenvolvimento da habilidade desse jogador. O jogador ele não tem que ser tão habilidoso, ele tem que ser mais técnico na questão de domínio, de recuperação, da recomposição dele do ataque para a defesa e questão de marcação. A marcação é fundamental hoje no futebol. Por isso que a gente vê cada vez mais placares apertados. E chega em finais de campeonato, muitas finais decididas em pênaltis depois de um 0-0. Então, isso vai se tornando futebol, de certa forma, chato. Então, não acho que é só o problema do Brasil, acho que é o mundo inteiro. Todo mundo cresceu, os que eram muito abaixo cresceram, os que eram muito acima diminuíram. A gente vê a Itália, por exemplo, também passa por um problema gigantesco na formação de base hoje da seleção italiana, onde a gente via antes, a Itália sempre entrava numa Copa do Mundo como uma das favoritas e hoje é um time mediano. Na última não foi, né, inclusive. Acho que é do modo geral. Preocupa, claro que preocupa, acho que da última, então, nem foi. Então, acho que é preocupante, assim, a forma como que o futebol está ficando, porque, assim, hoje em dia, a gente, se fosse, por exemplo, na Copa de 94, 98, seria uma coisa absurda a gente falar, nossa, a Bélgica vai disputar uma semifinal. Hoje em dia, a Bélgica pode ser campeã do mundo. A Croácia chegar numa final de Copa. Então, assim, são coisas que vão se tornar cada vez mais comuns, porque tudo se nivelou. Então, acho que o brasileiro ele precisa aprender que a gente tem uma paixão muito grande pelo futebol. É o esporte que a gente mais acompanha, é o que tem maior projeção aqui, mas hoje em dia nós não somos mais o país do futebol naquele sentido de o país que encanta todo mundo e que ganha de todo mundo. Não é. A gente é mais um bom país, uma boa seleção, com grandes valores, com craques ainda, mas a gente tem que aprender que no meio disso tudo não adianta a gente só ter nome, a gente precisa jogar um pouco a mais do que joga e saber furar bloqueios. Acho que o fundamental hoje em dia é saber furar bloqueios, porque você pega uma seleção que não tem tanta história e ela se fecha, você não consegue ganhar. O Brasil sofre para ganhar, às vezes, de seleções que não tem história nenhuma no futebol. Exatamente, é o que eu penso. Exatamente. Ô, Zang, deixa eu só aproveitar rapidinho, só fazer uma pergunta rapidinha para você. Tem alguma reportagem sua, uma matéria sua, que você guarda como se fosse um troféu assim na estante? Não entendi, cortou aqui. Vamos lá. Tem alguma matéria Repete sua mim, que você fala assim, vamos lá. Alguma matéria sua que você fez assim, que você falou, pô, essa daqui é o meu troféu, vou colocar aqui na minha estante. Aquela especial mesmo. Você tem alguma que você possa falar pra gente aí? Tem sim. Tem uma reportagem que eu fiz com um torcedor do Bauru Basquete em 2016, o Thiago, que ele é um torcedor que nasceu cego. Ele nunca enxergou absolutamente nada na vida. E em 2016 eu fiz uma reportagem com ele contando como que era que ele torcia pelo Bauru Basquete. Ele ia a todo jogo, até antes da pandemia, ele ia em todos os jogos do Bauru Basquete e ficava ali no meio da torcida fúria, acompanhando o jogo, sabia tudo, ouvia no radinho o jogo e sabia tudo, posicionamento de jogador, mesmo sem nunca ter visualizado isso. Então isso me chamou muito a atenção. Então foi aos poucos, eu demorei 3 meses para produzir essa reportagem, fazendo devagarzinho, até o dia que eu levei ele a gente captou algumas imagens durante jogos, e aí teve um dia que eu consegui levar ele num treino, consegui descer a tabela, fazer ele tocar na cesta, tocar na tabela, e essa reportagem, depois de um tempo, ela até rendeu um prêmio para mim, que eu tenho até hoje, de jornalismo. Show de bola! Para mim é muito importante, ser muito emblemática, assim, valeu. É muito emblemática porque foi uma matéria que marcou bastante, me emocionou bastante, emocionou muitas pessoas. Então eu devo muito ao Thiago por ele dividir a história dele comigo e todo mundo que acompanhou e que as mensagens que chegaram depois. Então já vai fazer 5 anos essa reportagem, e eu sempre lembro com muito carinho dela, assim, não só dela, mas
tem várias outras reportagens que me emocionaram, que marcaram de uma forma que eu vou levar para a vida inteira. Matérias felizes, matérias emocionantes. Eu calculei assim outro dia, eu fiz quase 6 mil matérias, quase 6 mil reportagens já em 13 anos de carreira. Você imagina, você conseguir lembrar de quase todas não é fácil não, mas algumas a gente leva para a vida inteira. Legal, legal. Maravilhoso. E aí, galera, vamos pro quadro Bola de Fogo rapidinho, então? Eu posso fazer pode. Só fazer... Eu tô com 4% de bateria, eu só vou pegar um carregador aqui. Vocês podem... Fica tranquilo, a gente vai soltar a vinheta dos colaboradores. Estão aqui no meio. Tá. Bom, obrigado. Ah, é? Então tá. Eu dou um jeito aqui de segurar antes que eu apague tudo. Não, a gente vai soltar os colaboradores aqui. Volto. Valeu, obrigado, Zé. Então tá jóia. Roda aí, amor. Vamos rodar a vinhetinha aqui. O Hospício da Bola Bauru é um oferecimento. Esportebrasil.bet. Faça sua aposta 14988157432. Agilidade, qualidade, gesso, mega gesso. Telefone 14996570374. Corujão Acessórios. Telefone 996618822 ou 30180349. LJ Eletrônicos, telefone 14996442155. Pizzas House Beer, telefone 14998839981. Pimenta 100% artesanal Pôr do Sol, telefone 14996964979. É isso, hein? Aqui a gente bate escanteio, corre pra área e faz o gol ainda. Tá igual a voz desse locutor. Sensacional, hein? A gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Faz um pouquinho da arte, faz um pouquinho da voz, então a gente vai aprendendo um pouquinho. Tudo se aprende. É isso aí. Só agradecendo de novo a galera que tá chegando aí com a gente. Rafael Garcia, ó, parabéns, Azanque. Você é muito fera. Prêmio muito merecido. Thiago. Aí tem o Thiago Santos. Obrigado, boa Rafael. noite. Boa noite, pessoal. Falando em referência, o Azanque é uma super referência para nós aqui da região, seja apresentando futebol e também o basquete. Nossa região está bem representada. A galera, ó, curte você aí, Azanque. É isso aí. Obrigado. Então vamos para o quadro Bola de Fogo, né? Agora não vamos colocar você na parede aí, amigão. Eita, vamos lá. Aqui tem até vinheta, cara. Tem até Você vinheta. viu? Vamos começar. Olha lá, que beleza, hein? Olha lá, começou a pedir para pedir colo aqui. Não, pode deixar com a gente aí. Como que é o nome? Aí começou a pedir colo, tive que dar atenção também, que senão ele começa a latir, aí já viu, né? É isso aí. Vamos lá, quadro Bola de Fogo, tema futebol, 3 clubes, vai. Como que é? Calma aí, Douglas. Calma aí. Vamos lá, vai. Agora eu quero saber eu não sei. Explica do Azanque como que Vamos lá, então. atuais, do passado. Vamos lá. Pode ser interior. presente, passado. Pode ser interior, pode ser capital, pode ser Europa. Tem que ser 3. Isso aí, na sequência, vai. As outras perguntas que a gente for fazer também pode envolver passado e presente. Bom, se for atual, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os mais fortes do Brasil. Agora, se for do passado, aí é o São Paulo de 92, 93, o Palmeiras de 95, se eu não me engano, né? 96, né? Que é um Palmeiras também sensacional, e o Corinthians de 2000, 99, 2000, que é um Corinthians também que era duro de pegar. Aí tem vários, né? A gente vai pro passado, aí a gente vai chutar um monte, né? Fica tranquilo. Vamos lá. Agora, passado ou presente? 3 seleções. Cara, atual, Brasil, França e Alemanha. Acho que são as melhores. Agora, se for do passado, aí eu vou te falar, viu? O passado é a seleção. A seleção de 94 era legal de ver jogar. A de 2002 também, a seleção brasileira de 2002 era sensacional.
A Holanda de 90, acho que tinha o Gullit, Van Basten, Rijkaard, era uma seleção sensacional. Eu sempre fui muito fã da Argentina, cara. Adorava a Argentina quando tinha Maradona, Canidia, Batistuta. Achava também uma seleção sensacional. Eu sempre fui muito amante de futebol. A Romênia de 94, cara. Putz, eu torci tanto pra Romênia em 94. Hagi, Dumitrescu, Raduciu. Cara, era um time sensacional. Derrubou a Argentina, perdeu para a Suécia, se eu não me engano, nas quartas de final. Era uma seleção sensacional que dava muito gosto de ver jogar. Assim, são seleções que assim, a gente guarda na memória. E quase em 94 que a gente pega elas, né? É verdade. Faltou pouco. Vamos lá, três jogadores aí, atuais e 3 do passado, vamos lá. Atuais, não tem como fugir da trinca, né? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Acho que são os 3 que estão acima da média. Vai ter sempre uma discussão se o Mbappé tá melhor que o Neymar, não sei o quê, mas são os 3 que são acima são fora da curva. Agora, no passado, meu amigo, você falar só de 3, aí é Pelé, Maradona e assim... E aí o terceiro pode ser, assim, que eu vi jogar, acho que é o Ronaldinho Gaúcho. Um cara que, nossa senhora, cada jogo que eu vi do Ronaldinho pelo Barcelona foi coisa fora do comum. Mas tem, nossa, cara, se for para voltar para trás... Não, nossa, porque cara, a gente... tem muito. Aí tem Ronaldo, aí você tem... Putz, cara, tem muito cara. A gente fez uma live retrô. 50 aqui. A gente fez uma live retrô e deu muita discussão. Rapaz, deu muita discussão. A galera interagiu bastante. Cada um tem um tipo de opinião, então, assim, é complicado. Vamos lá. Tem que fazer uma lista agora... não de 3, tem que fazer uma lista de 50, assim, porque aí você volta no tempo e aí você faz uma lista tentando encaixar os caras. Tem Zico. Nossa, você vai ter Cruyff, você vai ter Puskás, você vai... Ou pelo menos um top 10, né, Zank? Pelo menos um top 10. Pelo menos um 10, né? Tem que ter. Agora eu vou botar você na parede, Azank. Um treinador europeu é melhor que o brasileiro? Cara, eu não acho que o treinador europeu não... Eu não acho que o treinador europeu é melhor que o brasileiro. Eu acho que o treinador europeu ele tem mais panca de conhecimento, eles estudam demais e acaba, logicamente, o futebol europeu é onde gira o dinheiro, onde está o melhor futebol do mundo, consequentemente, os melhores treinadores vão estar lá. Mas eu acho que tem muito treinador brasileiro bom e que a gente às vezes deixa de valorizar justamente por essa visão europeia da coisa. Assim. Acho que tem muito treinador brasileiro que teria potencial para estar lá na Europa treinando. A gente tem uma dificuldade enorme com o idioma, né? Acho que o idioma nosso complica, tanto é que a gente vê muito treinador que fala a língua espanhola se dando bem lá na Europa, o pessoal que fala, e o treinador brasileiro acaba não se dando tão bem justamente por não estudar tanto, ser mais assim, não vou falar boleiro, porque é um jeito que eles não gostam que fale, mas tem outra visão de futebol, mas não acho que o europeu é tão melhor assim, são bons, mas o brasileiro também tem capacidade para chegar. Eu concordo com você, Zé. Inclusive, vou fazer uma pergunta agora para o Burke. O Burke, que tem um convidado também aí na linha aí, que é o professor, e ele falou do projeto dele lá no Real Madrid. Como foi esse projeto aí, professor? Exato. Meu projeto foi um fracasso total. Foi um fracasso. Fui inventar de tirar o fenômeno, aí pediram minha cabeça, infelizmente. E ele se deu mal muito por causa do idioma, né, também, né, quando ele tava lá, mas chegou lá, pô, tem seu valor, né, chegou lá, pô. Mas você não acha, pô, por exemplo, que nem, pô, os treinadores, você sabe que os de ponta são muito bem remunerados. Pô, contratar um professor particular, uma pessoa que ensine, porque é pra profissão dele, sabe, assim, porque assim, por exemplo, tudo bem, vai o inglês, não é uma língua, embora ele tenha uma outra base, que a gente assim pode dizer, não é uma língua que vem do latim, mas ele tem alguma... E assim, estudando, dá. Eu acho também que falta um pouco para o treinador querer, sabe, pô, vou estudar. E assim, outra coisa que eu já ouvi também, o treinador brasileiro não gosta de pegar, por exemplo, time
não é de segunda divisão, mas um time menor na Europa, porque talvez a remuneração não seja a mesma, ele vai ter que mostrar o valor dele para ir chegar nos grandes, né? Então, eu acho que tem toda uma circunstância que a gente vê. Acho que é uma questão muito pessoal, acho que porque a gente vê grandes CEOs de multinacionais brasileiros que estão lá falando em várias línguas. Acho que a gente brinca a questão do idioma, mas lógico, o pessoal fala, os treinadores falam outros idiomas e tudo mais. Acho que o problema maior é se eles querem justamente isso, se eles projetam isso. Você não vê, assim, pelo menos o que a gente observa é que eles se contentam em estar no Brasil treinando times grandes brasileiros. Ponto. Eu acho que você não vê assim um treinador que faz um projeto europeu, um projeto para treinar um grande time europeu. Enquanto que outros treinadores fazem esse processo. Você vê treinadores argentinos, treinadores de outros países, mexicanos, tal, que vão para a Europa, vão se enfiar na Europa e começam a crescer por lá. E lógico, quem está na Europa já é muito mais fácil, você já está nesse reduto, você começar num time da segunda divisão da Itália, na segunda divisão inglesa, e aí você crescer e chegar numa Premier League, numa Série A. Então é diferente, né? Você já está no ambiente. Agora eu não vejo esse projeto vindo de treinadores brasileiros, eu vejo de treinadores brasileiros se contentando em treinar os grandes brasileiros. Então, um Renato Gaúcho treinar o Fluminense, treinar o Grêmio, treinar amanhã o Flamengo, sei lá, mas eu não vejo o Renato Gaúcho fazendo um projeto Europa. O Renato Gaúcho, consegui, vou treinar o Tottenham, sei lá, vou treinar, é que o Tottenham hoje já é considerado um time de ponta lá na Europa, mas treinar um time West Ham, por exemplo, que já está já do meio para baixo. Então o cara começar por baixo lá para justamente chegar no topo. Eu acho que isso falta, talvez essa humildade do brasileiro. Você sabe que eu achei que o Rogério Ceni fosse fazer isso, né? Porque o Rogério fala inglês fluente. E assim, eu achei que ele fosse para lá, porque ele já tinha ido ver o Sampaoli treinando lá. Falei, pô, ele vai pegar um time lá, vai crescer lá e vai vir com um conceito europeu para cá, porque, como eu sei, não é porque eu sou São Paulino, mas o Rogério é um cara workaholic, ele tem muitas ambições. Só que ele acabou, na minha opinião, seguindo meio que os mesmos passos de todos aí. Você vê o brasileiro, ele vai muito para o mundo árabe, para o mundo asiático. Você vê que ele vai para esses campeonatos, mas ele não se enfia. Você não vê muito treinador realmente tentando se enfiar na Europa. Então, por exemplo, o Sampaoli, o cara é argentino, ele treinou seleção chilena, o cara estava aqui no Atlético, tinha mercado para ele em qualquer clube do Brasil, poderia ter treinado o Palmeiras no ano passado, não deu certo, mas foi para o Atlético Mineiro, estava no Santos e tem mercado na Europa, tanto que foi para lá e vai treinar um time bom da Europa, está treinando já. Então, eles se colocam, eles se colocam à disposição disso. E você não vê um treinador brasileiro fazer esse processo. Você não vê o Fernando Diniz, de repente, fazer o projeto Europa, o Rogério Ceni, o projeto Europa. Então, eles estão se contentando em girar aqui. Então, isso que é uma, não digo uma limitação, mas é algo que prejudica até o desenvolvimento daquilo que a gente falou lá atrás, do futebol brasileiro como um todo. A gente não gira nem na América do Sul. Você pode ver que a gente não tem treinadores brasileiros treinando futebol argentino, não tem treinadores brasileiros treinando o futebol chileno, por exemplo, futebol colombiano. Se tiver um ou outro, mas você vai ver muito mais treinadores estrangeiros trabalhando aqui, argentinos aqui. Hoje em dia a gente tem essa invasão portuguesa, 2 anos seguidos portugueses ganhando o Campeonato Brasileiro. Então tem alguma coisa que não está certa, assim. Por isso que, quando eu falo que o treinador europeu não é melhor que o brasileiro, é na questão de capacidade, mas hoje ele é por causa do histórico. Eu acho que o brasileiro teria capacidade se ele se colocasse para fazer isso. Verdade. É isso aí, o Thomas Miguel também tá concordando, os técnicos brasileiros não têm o mesmo sonho de jogadores de ir para a Europa. Só um detalhe, né? A gente fala que tem alguns jogadores que sofrem um pouquinho com relação à ida à Europa, mas eu olho, por exemplo, o Rodrigo, quando saiu do Santos, quando ele foi fazer a apresentação dele no Real Madrid, o espanhol dele estava fluente. Então, quer dizer, ele se preparou, né? E não vai ter dificuldade. Então, se o jogador sai do Brasil, se ele sabe que vai para a Espanha, se ele sabe que vai ter que ir para a Itália, no mínimo uns 3 meses antes ele vai ter que, pelo menos, saber o que vai pedir para comer, para beber, para dormir, dar licença, e é por aí. Não, tem vários. Mas o Neymar fala fluentemente francês, fala o
o espanhol, vários outros jogadores falam vários idiomas. A gente tem o exemplo do Leonardo, que é CEO lá na Europa, né, do Paris Saint-Germain. Então, assim, a gente tem exemplos de caras que realmente quiseram isso, mas não é a maioria, não é um grande grupo, se é um ou outro, é o Rogério Ceni, como o Mattioli falou, e um ou outro, mas que não coloca para valer em prática, porque assim, até porque pro Rogério Ceni ainda está caminhando, né? Ganhou o Brasileiro agora, fez um trabalho no Fortaleza muito legal. Quem sabe daqui uns anos o Rogério Ceni pode, de repente, ir para um futebol espanhol, pegar um Sevilha, fazer um trabalho legal por lá, sei lá, seria muito bacana para o futebol brasileiro. Muito bacana. Muito legal, mano. Top. Agora a gente vai só fazer mais 5 perguntinhas do quadro Bola de Fogo, agora com relação ao basquete, hein? Agora vai dar uma briga boa o Mattioli e o Azanque aí, hein? Vamos lá, pode ser atual ou também do passado, tá? 3 times do NBB. Hoje é Flamengo, Minas e eu vou puxar a sardinha pro Bauru Basquete. Boa. Ganhou apertado ontem. Ganhou por um pontinho só, né? O São Paulo, assim, se você botar no papel hoje, o São Paulo tá com um timaço também. A gente tem que puxar a sardinha pro nosso. O nosso time no papel é muito bom, mas precisa começar a ganhar dos grandes, né? Para conseguir fazer alguma coisa nos playoffs, né? Exato. E do passado? NBB. Opa, deu uma cortada agora. Não. Passado, NBB. Os 3. Do passado? Cara, o Flamengo, né? O Flamengo de 2017. 17. Conseguiu. O Flamengo teve uma sequência que ganhou 2 títulos em cima do Bauru Basquete. Foi tricampeão, se eu não me engano, do NBB seguido. Aquele Flamengo era sensacional com o Marcelinho, era um time sensacional. Tem o Corinthians, que teve a época do Oscar, que também era o melhor time brasileiro disparado. E o nosso Bauru Basquete de 2017, né, que conquistou o NBB, já vinha batendo na trave desde o título da Liga das Américas, aquele Bauru Basquete, aquela formação que tinha Alex, Larry, Hetzheimer, o Ricardo Fischer, Jefferson William. Então são vários jogadores que passaram pelo Bauru Basquete, criaram um vínculo, um nome muito grande, assim. E aí você tem 2 técnicos que passaram por isso, né? Você tem no meio disso o Guerrinha, que participou do projeto desde o começo, que é fundamental para o Bauru Basquete na história, e você tem o Demetrio Ferraciu, que conquistou o NBB, né? Então são 2 técnicos que tem que ser muito valorizados, a história dos 2 aqui. Show. Vamos lá de NBA, vai, os 3 melhores times da NBA. Então, hoje é o Brooklyn Nets, né? Tá jogando muito. O Utah, e eu gosto muito dos 2, né? Que é o Lakers e o Golden State. Acho que são os 2 times fenomenais. Não estão vivendo hoje uma grande fase, né, nessa temporada, mas que tem muito potencial, né? Se não sofrerem tanto com lesões e tudo mais, dá para chegar. Agora, do passado da NBA, aí você tem o Bulls do Michael Jordan, que é na década de 90, é imbatível. Você tem o Houston Rockets do Olajuwon, que também era um time que eu adorava, Sam Cassell, Olajuwon, Drexler, era um time sensacional. Cara, e o Lakers também do Kobe Bryant, também é outro time que fez história. Show. Aí a gente vai para os 3 melhores jogadores da NBA, vai. Hoje é o Barba, né? O Harden tá jogando demais. O Kevin Durant também tá jogando muito. O LeBron. São os caras que entregam sempre, né? Aí você vai ter uma porrada, né? Você vai ter Stephen Curry. Você tem o Mitchell hoje no Utah, que tá jogando demais. O Luka Doncic, que é espetacular. O Doncic, né? O Tetocombo, que nossa senhora, joga demais. Então você tem vários caras jogando muita bola em times diferentes, né? E o Brooklyn Nets tem essa vantagem de estar com os caras, pelo menos 2 caras que estão jogando muito ao mesmo tempo, por isso que eles estão na ponta. Não, trouxe mais agora, Gozanki. Agora trouxe mais o Blake Griffin, trouxe o LaMarcus Aldridge.
Aí tem o Kevin Durant. Vai ser difícil alguém pegar aí. Essa temporada tá caminhando para eles. Assim. Quem que pega os caras? Não tem como, né? Então, se der liga, meu, é Dream Team, né? Não dá. É Dream Team. E os nossos internautas aí não perdoam, né? Ó, já estão colocando o Azanque além da parede ali, ó. Kevin Durant, LeBron James. Ah, cara, eu acho assim, o Durant joga muito. Cada um na sua, né? O Durant é sensacional, ficou contundido nas últimas temporadas, né? Passou por lesão, mas não tem como comparar nesse momento com o LeBron, né? Pela história que o LeBron tem na NBA, pelos títulos que ele conquistou no Cleveland, conquistou no Miami, conquistou agora no Lakers, meu, o cara, eu acho que ele só tá abaixo do Jordan, assim, eu acho que é difícil, tem tanto nome na NBA, a gente falou tanto nome no futebol, mas a NBA também tem tanto nome pesado, assim, que a gente sempre lembra de vários, mas acho que o LeBron, ele tá no top 3, assim, é Jordan, LeBron, e aí você vai ter outra porrada, assim, aí você vai ter Larry Bird, você vai ter Patrick Ewing, você vai ter Olajuwon, Kobe Bryant. Você vai ter... Pô, e o LeBron... negócio bom que é esse basquete, viu? E o LeBron, vamos falar, o LeBron tá no Space Jam, o cara vai contracenar lá do perna longa, cara. Então, ó, só teve 2 Space Jam. Um foi com o Jordan, o outro é com o LeBron. Então você já sabe quem são os 2 melhores. Pô. Não é qualquer um que faz um Space Jam. Top demais. Ó, o Azanque, o Alex Brabo ou Vanderlei? Quem foi o melhor em bolo? Olha, que briga, hein? É uma briga boa, hein? Porque o Vanderlei, quem viu jogar também naquele Tilibra, jogou muito, né? São duas características diferentes, né, de jogo. Acho que posição e tudo mais, até físico é diferente, né? Difícil, hein, cara? Você me colocou numa fogueira, assim. Eu acho que cada um em sua época. Vamos vai. Cada um na sua época. Cada um na sua época foi fera. Assim. Acho que o Vanderlei tem uma história muito bacana aqui em Bauru, foi fundamental naquele título brasileiro. E o Alex também, por tudo que ele conquistou no Bauru e também no Brasília. O Alex é um cara que tá com 41 anos, segue jogando, assim, muita bola. Assim. É um cara que... Até a gente fez uma reportagem que tá para sair agora recente. Como que o Alex consegue, com 41 anos, jogar tanto, assim? Ele joga como menino. Então, você vê caras com 20 e poucos anos que se intimidam de ver o Alex com 41 para cima deles. E ele não refuga, não. Não é aqueles caras que chega com 41 anos e só toca de lado. Ele vai para cima. Ele é diferenciado, assim, o Alex Garcia. Show de bola, show de bola. Tentar trazer ele aqui na nossa live. O Alex é atleta no sentido pleno da palavra. Muito comprometido. Ele é da turma do Zé Roberto. Exatamente. Bom, gente, eu acho que hoje a gente só tem a agradecer o Azanque por estar participando com a gente aí, né? A gente agradece muito a você por abrilhantar aí a nossa live aí, Azanque. Obrigado mesmo de coração. Eu acho que a galera curtiu aí, acompanhou aí a gente. A gente tem, só para aproveitar, vamos fazer um sorteio rapidinho. A gente fez uma rifa aqui, Azanque, dos amigos aqui, para colaborar com a gente aqui com o estúdio, né? A gente está fazendo estúdio aqui para nós, para a gente fazer a live aqui do estúdio para fazer uma coisa mais legalzinha, né? Então você viu que o projeto a gente vai caminhando aí a cada passo. Então a gente vai fazer o sorteio. Finha está aqui na minha mão, cartelinha, olha lá, ó. Eu vou abrir aqui para vocês agora. Vamos aproveitar, ver quem que é o sortudo ou a sortuda, né? Só tem nome de mulher aqui, viu, Azanque? Ah, é? Rapaz, quem gosta de Calypso aí? Joelma? Foi a Joelma, deixa eu achar aqui, Joelma. Rapaz, a Dona Luzenir. Tá zoando. A Dona Luzenir ganhou. Aí, gente, ó, mostrar para vocês. Ver se dá para focar aí legalzinho a câmera. Dá pra depois a gente joga uma foto também, né, na página. Depois a gente vai jogar a foto. E aí, a gente vai mostrar a foto depois da cartela, viu, gente? Obrigado mesmo. Azanque, mais uma vez, obrigado, sucesso a você, tá? Deus te abençoe a você. Ótimo aí final de Páscoa aí para você e sua família. E tamo junto, viu? Obrigado mesmo pela força que você deu pra gente aí. Gente, brigadão, Douglas, Burke, Mattioli, obrigado aí pelo convite. Prazer falar de esporte, de futebol, basquete, tudo mais com vocês. Acho que quanto mais projetos como esse, assim, sabe, de pessoas que se colocam e
tocam em frente mesmo uma ideia, tem que ser valorizado. Desde o começo que vocês me falaram da ideia, do projeto aí de vocês aqui em Bauru, achei bacana, acho que tem que incentivar mesmo. Sou super solidário e contem comigo. Obrigadão mais uma vez pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado e continue acompanhando também lá na telinha. Todo dia lá não Tem Notícias também. Trabalho que a gente faz. A Lucimara tá mandando aí. Parabéns, Azanque. Parabéns, Azanque. Show de bola. Obrigado, Lucimara. Obrigado a todos. Quero mandar um beijo também. Aproveitar, né? Mandar um beijo para a Ariela Ferrari, né? Minha esposa, que estava aí acompanhando também aí a live. Fala para ela, brigadão, viu? Deixar ficar um pouquinho com a gente aí. Obrigado, gente. Obrigadão. Feliz Páscoa para todo mundo aí, para vocês e para todos que acompanharam a live. Tá bom, valeu, brigadão, gente. Valeu, gente. Lembrando, galera, quinta-feira a gente vai estar com a nossa live às 20h30. A gente vai falar aí de Champions, né? E vai pegar fogo essa semana. Ô Zank, só rapidinho aí. Você acha que a final já está antecipada entre Bayern e PSG? Bayern e PSG? É, uma final antecipada? Cara, final antecipada, né? O Bayern sem o Lewandowski. Eu acho que vai reviver a final do ano passado, né? Vai ser um jogão, cara. Quem puder assistir, quem puder estar em casa para ver esse jogo, não pode perder. Quem gosta de futebol tem que ver essa partida. E só lembrando, galera, Verratti está fora do Covid. O Lewandowski se machucado, é claro. O Sérgio Ramos também se machucou. Então é dúvida aí para a partida. Então a bruxa tá solta com os times grandes lá também, com os jogadores, viu? Mas valeu. Azanque, obrigado. Gente, obrigado. Estamos encerrando mais uma live do Hospício da Bola. Ótima semana a todas. Isso mesmo. Se cuidem. Manda um recadinho aí, Mattioli. Você que é o cara mais emotivo da galera. Quem puder, fique em casa, porque a gente não sabe a dor do outro. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, se cuide, para todo mundo ficar bem e a gente sair bem disso daí. Fiquem com Deus, todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Zank. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Abraço, tchau. Azanque, obrigado. Douglas, brigadão, viu? Obrigado mesmo